Então, Vitor, muito obrigada e bom workshop para todos nós. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, a apresentação. É, Todos estão me ouvindo aí? Acredito que sim. Bom, como a gente combinou ontem, né? Hoje, então, a gente começa a ver um pouquinho com mais detalhes. Eu falo um pouquinho porque tem muita coisa, mas a gente vai focar na parte genômica voltada, né? O básico que a gente usa para medicina de precisão, né? Obviamente tem várias ferramentas, várias metodologias, vários conceitos, né, que não dá para abordar em uma aula só, né? Mas eu vou tentar dar um compilado, né, desses fundamentos para a gente fazer a interpretação, né, da genômica, não só para a medicina genômica, né, mas para outras áreas também da genômica, beleza? Bom, antes de tudo, né, acho que antes de começar a falar sobre genômica, e aí quando eu estou falando de medicina, de genômica, né, a gente precisa falar do genoma humano. Eu gosto de trazer sempre esse slide aqui, que é a linha do tempo do projeto Genoma Humano, né? Esse é um slide do NIH, né, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e aqui vocês estão vendo desde 1865, né, os experimentos lá de Mendel, né, das ervilhas, acho que todo mundo conhece aqui. Há vários outros fatos interessantes, como a descoberta da dupla hélice do DNA, de Watson Crick, enfim, a descoberta da PCR, né, a invenção da PCR, que também foi essencial para os experimentos, para o próprio sequenciamento, né, do genoma humano, e até hoje é muito utilizada em vários experimentos. Enfim, e lá no finalzinho, lá, o que vocês estão vendo aqui nesse final do cromossomo aqui, né, representado, a gente tem ali, ó, um intervalo de mais ou menos 10 anos, né, que é o consórcio do Projeto Genoma Humano. Então, tudo isso aqui em azul, desde 1990, né, foram desenvolvidas estratégias nesse projeto para sequenciar o nosso genoma, né? Então, foram vários laboratórios, vários cientistas envolvidos, com vários experimentos, né? Vários genomas, não só humano, mas também que estavam sendo sequenciados na época, né? Como partes do genoma do camundongo, do rato, de bactérias, enfim, vários desses experimentos ali foram desenvolvidos. Até o Brasil também se envolveu, né? Laboratórios aqui no Brasil participaram desse projeto do genoma humano. Nessa época, a gente tinha o Sanger, né? Que é aquele sequenciador de primeira geração, né? Então, ele era bem limitado, eu vou falar um pouco depois para vocês, mas a gente foi juntando essas pecinhas, foi juntando esses genomas, até chegar, finalmente, em 2023, né? Com o sequenciamento do genoma humano. Bom, esse foi um projeto, então, que durou mais de 10 anos, né? Mais de 5.000 cientistas no mundo inteiro, né, participaram, 250 laboratórios também no mundo inteiro, mais de 250, 18 países, incluindo o Brasil, e foram gastos 2,7 bilhões de dólares para sequenciar o genoma humano, né? Para vocês verem o quão grande foi esse projeto e quanto tempo demorou. E ele tinha duas iniciativas, né, iniciativa pública do projeto Genoma Humano, né, e uma iniciativa também em paralelo corria de uma empresa chamada Celera. Eles também estavam, né, nessa corrida para quem terminava o genoma primeiro e publicava, né, o sequenciamento do genoma humano. Acabou que eles foram publicados no mesmo ano, na revista britânica e na revista americana, né, o projeto Genoma Humano na Nature e a Celera na Science. Eles utilizaram estratégias diferentes para sequenciar esse genoma, né, tanto metodológicas, de shotgun, enfim, e outras estratégias que depois acabou que um ajudou o outro nesse sentido. Mas, obviamente, o projeto Genoma Humano, né, público, ele foi o que seguiu, né, para divulgação e para disponibilização dos dados, né, para a gente trabalhar, para os pesquisadores trabalharem com esse genoma de referência, né, do genoma humano. Então, teve essa corrida aí entre essa empresa e o projeto. Bom, vocês viram ali que foram quase 3 bilhões para sequenciar o genoma humano. Obviamente, de 2001 até, né, os dias de hoje, eu tenho os dados até 2022 aqui,
o custo do genoma caiu muito e era esperado que essa queda ela seria inversamente proporcional, né, à lei de Moore. O que é a lei de Moore? Só para dar uma contextualização aqui. A lei de Moore é uma expressão usada para se referir a essa observação que foi feita por um pesquisador, Gordon Moore, sobre essa tendência histórica, né, da indústria dos microchips. Eu não sei a faixa etária de vocês aqui, mas não sei se o pessoal aqui pegou aqueles processadores de computador, né, o Pentium 4, né? Hoje a gente tem Core 3, Core 4, Core 7, tem Core 9, né? Mas antigamente existia o Pentium 1, 2, 3, 4. Então, a cada 2 anos, né, pela lei de Moore, eu teria um aumento de 100%, né, da performance ali desses processadores. Então, eu tinha em 1996 sei lá, Pentium 2. Em 1998 eu tinha um Pentium 4. Né? Então, seguia essa lei de Moore de atualização. Com o Genoma, eles esperavam que o preço iria cair seguindo a lei de Moore. O que aconteceu? Em meados de 2007, 2008, surgiu uma nova metodologia, uma nova tecnologia de sequenciamento, que a gente chama de sequenciamento de segunda geração, ou ainda chamam, às vezes, de NGS, ou de nova geração, que é um termo um pouco obsoleto, porque a gente já tem um sequenciamento de terceira geração. Né? Então, o ideal é falar da primeira, segunda e terceira geração, ou então, se você quiser falar de nova geração, mais nova geração, que seria esse terceiro. Então, aqui surgiu os sequenciadores de segunda geração, representados principalmente pelas empresas de Illumina, né, a IonTorrent, enfim. E com o surgimento dessa tecnologia de sequenciamento, o preço dos genomas caiu bruscamente, né? Teve uma queda muito expressiva, né, ao longo desses anos, chegando então a valores próximos a $1.000, né, em 2022. Hoje em dia a gente consegue sequenciar genomas completos em algumas empresas por muito menos de $1.000, 500, $600. Aqui no Brasil também é mais ou menos próximo a isso, tem estratégias que você consegue, dependendo do volume, da quantidade, né, por volta menos de $1.000 você já consegue. Então, falando um pouco da evolução desses sequenciadores, o começo ali, então, né, desde 1980, é a primeira geração de sequenciadores, né, o sequenciamento de Sanger, né, que envolviam centenas de cientistas, centenas de máquinas, bilhões de dólares, e 10 anos vocês viram aí para sequenciar o genoma humano, né? Por que disso? Porque, na verdade, ele tinha capacidade muito limitada, tamanhos menores, demorava muito, por isso que foram vários grupos de vários países para sequenciar um só genoma. Mas, obviamente, que esses sequenciadores também foram utilizados para sequenciar vários outros genomas de outras espécies no mundo inteiro. E aí o pessoal ia juntando os pedacinhos, os arquivos de cada um para tentar montar e chegar ao fechamento do genoma. Então, como eu falei ali, em meados de 2006, surgiu então a segunda geração de sequenciadores, né? E aí, alguns lugares chamam de NGS, né, que eu falei, sequenciamento de nova geração, que agora não dependia mais de centenas de pessoas, mas apenas uma pessoa manipulando essa máquina, ou duas, né? Apenas uma máquina fazia esse sequenciamento e em algumas horas, né, os primeiros reagentes ali demoravam alguns dias, né, demorava quase uma semana, você tinha que fazer o processo, preparar a biblioteca, né, então demorava um pouco mais, mas isso foi sendo otimizado ao longo do tempo para essa mesma geração. E o custo variava de $1.000 a $5.000 por ele. Finalmente, né, em 2010, ali, meados, né, um pouco depois, surgiram empresas com sequenciamento de terceira geração, ou sequenciamento de mais nova geração. Nesse sequenciamento, a grande vantagem desses sequenciadores é que agora a gente não precisava mais criar bibliotecas enormes sobre desses genomas. O que é isso? Eu não precisava mais pegar o genoma, quebrar o genoma em pedacinhos, amplificar, fazendo essas bibliotecas de DNA, né, que são essas leituras ou reads, né, para depois sequenciar. Esses sequenciadores, eles têm a capacidade de sequenciar apenas com uma molécula, dependendo da tecnologia implementada e da capacidade desses sequenciadores, né, que tem de marcas diferentes, modelos diferentes, empresas diferentes, né.
Também um cientista e uma máquina é suficiente, são poucas horas de sequência para sequenciar essas amostras. Esses sequenciadores foram essenciais para a gente fechar gaps, né, buracos no genoma que a gente tinha, né, e eu vou falar um pouco isso depois. O Léo falou com vocês ontem sobre a paleogenômica. A paleogenômica só foi possível começar a ser acessada por causa desses sequenciadores. A gente sabe que o DNA ele degrada, né, ao longo dos anos, como o Léo falou lá, e se você tiver uma molécula, duas moléculas, pouquíssimas moléculas de DNA, você já consegue sequenciar nesses sequenciadores. Então, eles foram essenciais não só para isso, mas para finalizar o genoma, né? Que, na verdade, o projeto Genoma Humano não acabou lá em 2003, né? Ele foi acabar agora, ano passado, aí, retrasado. Eu vou mostrar para vocês. Bom, diante disso, né, vários outros genomas foram sequenciados, do rato, da galinha, do camundongo. Vocês estão vendo que vários organismos modelos aqui, que são utilizados em vários laboratórios, né, em vários experimentos. Genomas mais complexos, do ornitorrinco, da quinoa, de interesse da agroindústria, né? Genoma de alguns parasitos, né, como o xistossoma, que me permitiu, né, terminar o meu mestrado e o meu doutorado, graças ao sequenciamento do genoma desse parasito. Obviamente, quando eu trabalhava, não era um genoma fechado, a gente chama de genoma incompleto, né, ou draft, mas vários outros genomas de importância evolutiva, de importância econômica, né, eles foram sendo publicados, né, sequenciados e publicados, né, até mesmo o genoma do chimpanzé e de vários outros mamíferos e primatas, né, que a gente foi fazendo esses estudos também de filogenia. Bom, como eu falei para vocês, o projeto Genoma Humano ele não acabou exatamente lá. Até 2022, a gente ainda tinha 8% do genoma sem completar. Por quê? Porque a gente tem regiões no genoma que são muito complicadas de sequenciar, regiões repetitivas, regiões que são difíceis de sequenciar, e esse fechamento do genoma ele só ocorreu em 2022, né, gerando então a montagem completa que eles chamam de telômero a telômero, T2T, né, que é o genoma de referência mais novo, que cobriu todos os cromossomos, exceto o cromossomo Y. Então, não acabou ainda lá em 2022. Somente em 2023, né, ano retrasado, que finalmente a gente conseguiu completar a sequência do cromossomo Y. Por que disso? Porque na hora que a gente vai montar esses genomas, e aí entra muita bioinformática, tem essas regiões extremamente complexas. Se você sequencia pedacinhos, como a Esther falou lá, de 150, 50, 100, dependendo da capacidade do sequenciador e da química que você utilizou ali para gerar esses pedacinhos, você não consegue montar várias regiões, né, e fechar. E o cromossomo Y era uma dessas regiões bem complexas que a gente não tinha conseguido fechar. Então, só em 2023 a gente conseguiu, revelou, inclusive, regiões muito importantes ligadas à fertilidade, né, da saúde masculina. Então, vocês estão vendo que depois, né, durou mais ou menos 13 anos para o genoma do projeto Genoma Humano, e 20 anos depois, olha só, 20 anos depois, a gente fechou o genoma, a montagem do genoma. Então, é muito tempo, né? Hoje em dia, agora, se a gente for sequenciar um genoma humano, a gente vai, se a gente quiser precisão, a gente vai sequenciar nesses sequenciadores novos, né, que conseguem essa precisão de fechar esses gaps que a gente tem. Então, é muito tempo que passou. Bom, falando isso, pessoal, eu vou dar uma introdução aqui geral de conceitos da genômica. Como eu falei lá para vocês ontem, eu, Esther, a Angélica e o Léo, né, a gente, né, vai apresentar essa semana algumas definições, né? Eu vou entrar na parte genômica, pessoal, da transcriptômica e proteômica, e da parte da genômica, eu vou me focar mais nessa questão da medicina personalizada mesmo, da genômica humana, né? E aí tem várias áreas também, mas, enfim, a gente vai entrar mais nos conceitos que a gente precisa entender bem para a gente poder interpretar esses dados. Obviamente, então, depois do sequenciamento, entra essas análises de bioinformática e de interpretação de dados. Bom,
Primeira coisa, são as variantes genéticas, né? A diferença entre a gente, né? Entre os indivíduos, né? São as variantes que a gente tem, né? Os tipos de variantes que a gente tem no genoma. Então, a gente pode ter variantes de polimorfismos de nucleotídeo único, né? As SNPs ou SNPs, que é a mesma coisa que SNVs, tem uma diferença pequena que eu vou mostrar lá na frente. Então, são as variantes de um único nucleotídeo, né? Que eu tenho ali em regiões que me difere de outra pessoa, enfim. Variantes maiores, que são variantes de inserção e deleção, e aí eu estou falando de vários pares de bases, né? Eu posso ter uma inserção por algum evento ou uma deleção naquela posição. Então, né, blocos um pouco maiores ali. Variantes do número de cópias, eu posso ter, então, cópias de genes ou cópias de fragmentos ou pedaços de genes. E aí eu estou falando de mais de 50 mil pares de bases para ser considerado uma CNV, né, que é diferente das indels. Então, são blocos muito grandes, geralmente pedaços de genes completos ali. E as translocações e inversões, que também são essenciais, né? A gente acredito que vocês já viram falar também que são eventos que ocorrem naturalmente também no processo evolutivo, mas hoje a gente vai focar principalmente nas SNVs e nas indels falar um pouco também. Né? Não vamos atentar aos outros eventos, porque aí é outra aula, são outras metodologias que a gente aplicaria. Bom, continuando então na terminologia, qual que é a diferença, então, de SNV, SNP, mutação? Né? A gente vê, às vezes, esses termos sendo utilizados, né, usualmente, mas muitas vezes, em alguns casos, estão um pouco equivocados. Né? Tudo isso aqui é uma troca de nucleotídeo. Né? Então, vamos supor, aqui eu tenho uma trinca. Né? Vocês lembram lá dos códons, né? TTA me dá um aminoácido chamado leucina. Né? Se eu troco o T, que é a timina, por uma citosina, eu vou ter TCA, mudou o aminoácido nesse caso. É uma serina. Poderia não mudar o aminoácido, né? Se não mudasse o aminoácido, porque a nossa codificação de aminoácido ela é degenerada, né? Eu tenho, para um mesmo aminoácido, eu posso ter um conjunto de trincas diferentes. É isso eu vou mostrar lá para vocês. Então, qual que é a diferença de uma SNV, uma SNP, uma mutação? Bom, SNV, né, variante de nucleotídeo único, eu não tenho qualquer limitação de frequência alélica. Eu não sei qual que é a frequência na população. O mais correto é eu chamar de SNV, aquela troca, porque eu não sei se ela é rara ou se ela é comum. Se ela for comum, ou seja, mais de 1% na população, eu posso chamar de polimorfismo de nucleotídeo único, ou SNP. Mas se ela for rara, aí eu chamo de mutação. Isso em teoria, né? A gente está vendo aí que eu falei para vocês dos sequenciadores, a gente tem uma série de iniciativas de sequenciamento sendo feitas, não só no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo. E cada vez mais populações que eram muito raras, populações que tinham variantes muito raras, a gente está vendo que essas populações tem variantes que são raras, mas tem variantes que são comuns e raras em outras populações. Então, muitas variantes deixam de ser mutações para ser polimorfismos. Como assim? Ela tinha sequenciei uma população que tinha ali e nenhum outro lugar do mundo tem. Mas aí eu sequenciei outro país e aquele lugar também tem. E aí essa frequência vai aumentando. Então, mutações, né, que tem a frequência mais baixa, pode acabar se tornando, então, polimorfismos, né? E isso vai acontecendo. A maioria das variantes, elas são bialélicas, né? Por exemplo, uma troca de uma adenina para uma citosina. Mas as variantes, elas podem ser trialélicas ou tetralélicas. Por exemplo, aqui eu tenho um alelo que é de referência. Referência de quê? Vocês lembram que eu falei que a gente teve o projeto do sequenciamento do genoma humano? A gente montou um genoma de referência em que toda vez que eu sequenciar um genoma humano, eu vou olhar para a referência no banco de dados. Esse banco de dados é o NCBI, fica lá. Qual que é o alelo que está na referência? O alelo é o A, é a adenina. Quais os alelos alternativos que eu posso encontrar nas populações do mundo inteiro? C, G ou T, né? Nesse caso dessa variante.
que é tetralélica. É muito raro, mas tem algumas variantes que são tetralélicas. Algumas são tri e a maioria é bialélica, beleza? Nesse depósito dessas variantes, que também ocorre no NCBI, né, que acredito que a maioria aqui já utilizou, né, a gente tem também uma classificação. Toda vez que você deposita essas variantes, um pesquisador deposita, ele dá um código para essa variante, que é o RefSNP, né, chamado de RS. É um número para eu identificar essa variante de uma maneira mais rápida em bancos de dados, né, se eu quiser trabalhar com ela de uma maneira mais automatizada. Então, eu vou mostrar para vocês alguns desses bancos de dados, os principais, né? E também a gente usa muito a frequência, né? Eu falei lá das frequências das terminologias, a gente usa também a frequência dos alelos, né? Quando a gente tem alelos que são muito raros, ou seja, a frequência do alelo menos comum, né? A gente chama de MAF, menor que 0,05. Como assim? Vamos supor que esse alelo aqui é o mais frequente, o A. O C seria o alelo alternativo, ele seria o menos frequente. Qual que é a frequência dele? Seria o MAF. Aí a gente calcula, vê, pode ser e vai ser variável entre as populações, né? Bom, em relação às indels, são inserções e deleções de bases, né, no genoma, então são mais de um, né? Geralmente tem essas microindels que são mais comuns, e as indels maiores, que vão de 1 a mais ou menos 10 mil, um pouco mais ali. Muito maior que isso, 50 mil, como eu falei para vocês, aí já caracteriza uma CNV, né, uma cópia, né, desse fragmento. Geralmente são múltiplos de 3. Por que são múltiplos de 3? Porque se não for múltiplo de 3, vocês lembram lá que nossos códigos, né, a gente tem A, T, C, então a cada 3 nucleotídeos, né, a cada trinca, eu tenho um códon que codifica um aminoácido, né? Se eu tiver uma alteração de 1 aqui, uma inserção aqui de 1, 2, 4, 5 nucleotídeos, vai alterar toda essa sequência aqui, né? Altera o frame de leitura, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma deleção de ATA. Essa região aqui vai ficar assim, ó, CAA. Então, vai mudar toda a sequência de aminoácidos que teria nessa informação aqui, porque eu alterei o código, a janela de leitura. Elas são muito menos frequentes que SNVs, né, que as variantes de nucleotídeo único, né, mas quando ocorrem, podem levar um dano muito sério, principalmente se não for múltiplos de 3. E estão mais presentes em regiões repetitivas, justamente aquelas regiões que eu falei para vocês que são difíceis de sequenciar com sequenciadores de primeira e segunda geração, né? E as inserções também, por exemplo, olha a inserção aqui de 4 bases, TG, TG. Essa inserção, ela quebra também aquela sequência de trincas. Então, isso pode levar a uma alteração na leitura, né? Como eu falei para vocês, o nosso código genético é universal e degenerado, ou seja, eu tenho várias combinações de trincas para o mesmo aminoácido. Então, para a fenilalanina, eu tenho o UC, né? Eu tenho essas duas variações. Mesma coisa para a leucina, UA, UG, beleza? O frame de leitura que eu falei para vocês, aqui eu tenho o frame de leitura correto de uma suposta proteína. Então, AGU seria uma serina, CCU uma leucina. Se eu altero esse frame por uma inserção ou uma deleção, eu vou mudar completamente a minha leitura. Então, GUC vai ser uma valina, o A vai ser uma leucina e assim por diante. Então, vai gerar uma proteína truncada, uma proteína que não existe, uma proteína que possivelmente não vai ser funcional, caso isso ocorra, né? Então, são as variantes que a gente chama de frame shift, mas eu não vou me atentar a isso por agora, não. Mas é exatamente isso. Se eu tiver uma inserção, né, aqui, maior, eu vou mudar a ordem dos aminoácidos que vão ter posteriormente. Bom, as variantes, elas podem ser classificadas, né, em 2 tipos, né, as variantes germinativas e as variantes somáticas. Variantes germinativas são as variantes que a gente tem, que a gente nasce com elas em praticamente todas as células, né, se a gente não teve variantes somáticas. Então, essas variantes vêm, né, do espermatozoide,
do óvulo, formando o zigoto. Então, o embrião, né, e todos os folhetos ali embrionários a partir do embrião vão carrear essa variante. Então, a gente vai ter em todas as células do nosso corpo. Essas variantes germinativas que são geralmente as que a gente utiliza para fazer sequenciamento. Então, as variantes que tem no genoma, no DNA do nosso sangue, enfim. Mas pode ser que essas alterações elas ocorram, né, de uma maneira precoce. Ou seja, elas não estão aqui nos gametas, mas elas podem ocorrer em algum folheto embrionário e levar a toda uma região do nosso corpo, algum órgão ou algum tecido, a ter aquela variante. E essa variante ela não é transmitida, né, para outros descendentes, diferentes da germinativa. Então, a gente pode ter essas variantes, e aí a gente pode ter esse mosaísmo, que a gente chama, né? Células que vão ter variantes específicas e células que não vão ter. Então, isso pode ocorrer. E podem ocorrer, nessas variantes, mutações tardias, como eu falei, né? Algum erro de edição, né, genético, alguma mutação que ocorre por processos físicos, químicos, e aí podem levar a processos oncogênicos, né, a vários tipos de câncer. Então, são essas mutações geralmente tardias, né, que a gente estuda muito essas variantes somáticas nos diversos tipos de câncer. Beleza? Bom, essas variantes, elas podem ser classificadas de várias formas. Vocês estão vendo aqui que tem uma série de classificações que eu posso dar para essas variantes. Aqui em cima é uma estrutura de um gene clássico, né? Existem estruturas aqui que eu não estou representando, né? O gene é bem mais complexo, mas aqui, basicamente, eu tenho uma estrutura upstream, estruturas de exons e introns. Exons são as regiões que são codificantes, ou seja, que vão codificar em proteínas, né? São as regiões que vão ser expressas em proteínas, e os introns são regiões que não vão ser codificadas, né? No processo aqui, né, quando vocês viram lá naquele dogma central da biologia, né, do DNA, aí tem o RNA, aí vai ter o processamento do RNA, que é realizar aqui o splicing desses introns, remoção desses introns e a conexão dos exons, para depois gerar uma proteína a partir desse RNA maduro, processado, somente com os exons que vão ser codificados. E a região downstream, né, a região 3' ali, que também tem elementos importantes. Aqui tem regiões promotoras, de enhancers, que o Léo falou ontem, enfim, várias regiões aqui que podem ser ativadoras ou não desses genes, enfim. Então, tem várias variantes que podem estar em regiões regulatórias, variantes que podem estar próximas ali da 5' o TR, variantes intergênicas, que são as principais quando a gente está falando de estudos de DWOS, estudos populacionais. As variantes, talvez, de interesse mais clínico, interesse médico, né, são variantes mistens. O que é isso? São variantes que estão aqui em regiões do exon e que trocam aminoácido, que eu vou mostrar para vocês. Variantes sinônimas que não trocam, mas estão nessas regiões também. Variantes em frame, que é aquilo que eu falei para vocês, quando alteram o frame de leitura. Variantes que geram o ganho de um stop codon ou a perda de um stop codon, como aqui o stop loss. Variantes em sítios de splicing. Imagina, toda a maquinaria que existe, né, que realiza processos químicos para remover um intron, se tem variantes, vai atrapalhar nessa maquinaria, e aí eu vou acabar, né, podendo fazer esse processamento de uma maneira incorreta. O que mais que eu deixei passar? Bom, aí tem outras variantes aqui, enfim. Vocês estão vendo que é uma série de variantes, acho que eu coloquei essa tabela, mas ficou um pouco pequena, mas é só para mostrar para vocês que as variantes talvez que mais impactam são variantes que levam, né, principalmente, olha, variantes que estão em sítios de splice, variantes que têm ganho de stop codon, de frame shift, de perda do stop codon, variantes que têm a perda também, que geram a perda do start codon, né, daquelas metioninas que a gente tem no início do gene, né? Então, são as variantes, talvez, que têm o maior impacto aqui, ó. Por quê? Porque, imagina, se uma variante gera um stop codon no meio da proteína, né, você vai ter um pedaço da proteína que não vai ser funcional. Uma proteína truncada que provavelmente vai ser degradada pelo próprio organismo. E se ela
for para a função dela, ela não vai conseguir se realizar a função, seja de um receptor, de uma enzima, enfim. As variantes que são mais estudadas, e aí eu falo nos estudos de doenças raras, de diagnóstico molecular, né, de laudos moleculares, são as variantes missense. Vocês estão vendo que elas estão aqui moderados, mas elas podem ter um efeito muito alto, dependendo de onde ela altera o aminoácido naquela proteína. Bom, então, só colocando aqui alguns dados aqui importantes para vocês. Como eu falei, né, as variantes elas têm uma identificação, que é a sequência referência dessa variante. Aqui eu estou dando o exemplo de uma RS 12.19.08.039. Ela é do gene LDLR, o receptor de LDL, né, um gene que expressa uma proteína de receptor. A gente tem a nomenclatura dela no DNA, então a nomenclatura dessa variante é G, aí isso aqui é a coordenada que aquela variante está, no genoma de referência que eu estou utilizando, a troca de um G por um C, então é a localização ali. Eu posso ter a troca no cDNA, então eu escrevo essa variante dessa forma, C.551, um G por um C. O que é esse 551? É a posição naquele cDNA, não mais lá no DNA. Então, essa nomenclatura aqui, ó, de C, ela é a mais utilizada em laudos genéticos, em estudos clínicos, em estudos de caso. É a que mais vocês vão ver, que são essa troca no cDNA. E eu posso ter também a nomenclatura da proteína. Obviamente, se é uma variante que tem a troca de aminoácidos, porque pode ser uma variante que troca o aminoácido, troca o nucleotídeo, mas não leva a troca de um aminoácido, porque vocês viram que a gente tem a codificação degenerada. Então, se ela leva a troca de aminoácidos, aqui vai ser a troca na proteína. O que eu quero dizer com isso? Que nessa posição aqui, 184 da proteína tem essa troca de aminoácidos, beleza? Se vocês quiserem saber, tem várias outras classificações, se a variante está no intron, se a variante está no sítio de splicing, se a variante está na região intergênica, tem outras nomenclaturas, não são só essas. E aí tem nesse site aqui, que é da Sociedade de Variantes do Genoma Humano. Bom, continuando então nas classificações das variantes, dado uma sequência original, né, eu tenho aqui AUG, uma metionina, CAG, uma glutamina, UCG, uma alanina, e aqui um CAG, um glutamato, né? Essa é a minha sequência original lá da pessoa, enfim, que eu estou estudando. As variantes, como eu falei para vocês, né, elas têm essas classificações, né, de missense. Então, a gente classifica essas variantes principalmente em sinônimas e não sinônimas. As não sinônimas são principalmente essas variantes que eu falei para vocês, que são mais estudadas, as variantes missense. Por quê? Porque elas alteram o aminoácido. E essa alteração do aminoácido, como eu falei para vocês, ela pode ser muito prejudicial, né, para o folding, para o enovelamento da proteína, para a ligação da proteína, e aí vocês vão ver isso com a Angélica amanhã, aliás, na quinta, amanhã é com o Léo, que algumas dessas variantes podem afetar muito a função, a ligação, enfim, a dinâmica daquela proteína. Por quê? Porque tem alguns aminoácidos que podem ser conservativos, podem ser apolares, troca por um outro apolar, ou mais ácido, mais básico, enfim, aminoácidos mais similares ou não similares. E isso pode ter um impacto muito grande na proteína. As não sinônimas também entram as no-sense. São as variantes que entram com, que geram stop codons, por exemplo. A inserção de um U aqui no lugar do C gera um stop codon. Então ele vai parar de codificar aqui. E aí vai ficar só um pedaço pequeno, um peptídeo ou uma proteína não funcional. E as sinônimas são as variantes que a gente chama de silenciosas. Elas têm a troca do nucleotídeo, então aqui ó, um G por um A, mas não tem a troca do aminoácido. Continua o mesmo aminoácido, a glutamina, beleza? Bom, eu falei para vocês que as variantes, então, têm um alelo de referência e um alelo alternativo. O referência foi o que a gente montou.
ao longo desses anos, depois do projeto Genoma Humano, várias versões do genoma, da referência do nosso genoma, foram criadas, né? Eu cheguei a acompanhar o 36, 37 e finalmente o 38. O GSH38, ou simplesmente HG38, e o HG37, ou também chamado de HG19, eles são os principais genomas de referência que a gente tem. Mas qual que é a diferença? Na verdade, muitos grupos de pesquisadores trabalhavam com 37, né? E quando lançaram um novo genoma de referência, muitos continuaram trabalhando com 37, outros migraram para esse genoma, e ao longo dos anos os dois foram muito utilizados. Dá para você trabalhar com 37, 38, mudar de uma versão para outra, mas tem os seus poréns, né? O 38 geralmente ele é um pouco melhor, mais fechado, não melhor, mais fechado algumas regiões, tem algumas regiões que não tem no 37, então ele é um pouco mais completo, mas para várias metodologias não tem diferença, dependendo do que você for fazer, você pode fazer. Só que eles têm coordenadas diferentes. Se você for olhar uma variante no 38, a coordenada dele naquele genoma vai ser diferente do 37. Vou mostrar isso para vocês. E, finalmente, vocês viram que lá em 2023 foi publicado, então a gente conseguiu fechar não só os 8% do genoma humano que faltava, mas a região do cromossomo Y, que também a gente não tinha fechado. Então, 2023, 20 anos depois do projeto Genoma Humano, a gente tem um genoma de referência mais novo, o T2T, que quase ninguém utiliza, né? Mas, enfim, no futuro, acredito que vai ser utilizado. Mas é uma grande discussão, apesar desse novo genoma de referência, o T2T, né? O que é um genoma de referência? O genoma de referência ele deveria ser mais representativo do mundo inteiro. E quando a gente fez o projeto Genoma Humano, foram algumas dezenas de genomas que foram sequenciados. Dezenas de genomas principalmente ali dos Estados Unidos, né? Da região ali de Connecticut, ali, enfim. E aqueles genomas, eles não representam o mundo inteiro. Então, quando a gente vai olhar várias regiões no genoma que a gente criou de referência, eles não são as mais comuns, né, para o resto da população. Então, o ideal, o que se propõe hoje em dia, e já tem estudos já bem avançados, é que a gente desenvolva e cada vez mais amostras sejam coletadas para a gente otimizar um genoma que a gente chama de pangenoma, né, que já está em processo desde, né, os anos 2020, 2021, por ali. Esse aqui é de 2023, essa publicação, mas tem dados mais recentes, que aqui eles já tinham mais de 500 genomas, mas, enfim, já aumentou muito esse dado, principalmente de regiões subnotificadas, né, regiões de ancestralidade africana, das Américas, né, principalmente aqui de regiões miscigenadas como a nossa, né, que a gente tem um genoma extremamente miscigenado, regiões asiáticas e muito pouco da região europeia. Por quê? Porque a maioria dos genomas, dos estudos que a gente tem hoje em dia, são de regiões europeias, né? Os grandes bancos de dados genômicos são de regiões europeias. Então, o intuito aqui é equilibrar mais e montar um genoma mais igualitário, né? Nesse sentido de frequência dessas regiões. Então, pessoal, os principais genomas de referência que a gente utiliza hoje para fazer qualquer análise é o 37 ou o 38. O 37 foi lançado lá em 2009, o 38 em 2013, mas até hoje eles são muito utilizados. Vocês estão vendo que o 38 ele tem umas regiões um pouco mais otimizadas, digamos assim, no seu mapeamento e no seu fechamento do que o 37, mas, como eu disse, dá para trabalhar com os dois, dependendo do que você for fazer. E dá para fazer uma metodologia que a gente chama lift over, adaptar a referência desse para esse, desse para esse. Beleza? Por exemplo, essa variante aqui, essa RS aqui, é uma variante nucleotídeo único. Ela está no cromossomo 10. Então, ela vai estar no cromossomo 10 aqui também, no 38 e no 37. Só que vocês estão vendo que a coordenada é completamente diferente de um e de outro. Então, tem que se atentar em qual coordenada você está olhando quando a gente for fazer essas análises. Bom, a partir de agora, eu vou começar uma estratificação para a gente anotar essas variantes, que eu acho que assim, o intuito desse workshop não é mostrar para vocês como faz uma análise na linha de comando, como escreve esse algoritmo,
em Python, em R, porque não dá tempo. Isso teria que ser um curso só para isso, né? Então, a ideia é de como você busca informações a partir de uma variante, a partir de um caso clínico, a partir de um laudo genético, como é que eu interpreto, se eu sequenciar o meu genoma, se eu, né, tiver os dados que a empresa me deu ali da minha variante, como é que eu interpreto essas variantes? Bom, então, a primeira parte, né, de anotar uma variante é identificar ela e localizar onde está essa variante, né? Então, vocês viram lá que a partir de um sequenciamento, pode ser de uma amostra de sangue, uma amostra de tecido, né? Tudo que tenha célula nucleadas, né, que tenha núcleo, que tenha DNA, você consegue extrair o DNA, né, até de osso, né? Como o Léo falou, de alguns ossos, né, do dente, enfim, a gente consegue essas amostras sequenciar, e aí tem várias metodologias de sequenciamento, né? E o processo que você vai realizar aqui depois, né? Que é toda essa análise de bioinformática. Bom, aqui eu coloquei um fluxograma bem simples, aliás, um pipeline bem simples aqui, que depois que a gente sequencia, a gente gera vários arquivos enormes. Pra vocês terem ideia, o sequenciamento do genoma completo de uma pessoa, né, se eu fizer com a cobertura boa, eu vou ter mais ou menos para aquela pessoa uns 30 gigas de dados, só para uma pessoa. Vocês imaginam a quantidade de dados que gera isso. 30 gigas uma pessoa, o genoma de uma pessoa sequenciada. Porque tem vários arquivos intermediários, né, que começam ali pelas reads, pelas leituras que o sequenciador gera, e você vai analisando. Toda essa análise aqui, eu coloquei um exemplo de um pipeline que existe, que a gente faz essa chamada de variantes, né? Ou seja, o que tem no meu genoma que é diferente do genoma de referência. E aí ele vai me dar um arquivo, né, com essas variantes. Aqui tem todo um processo, tem todo um pipeline, né, que é desenvolvido. Então, por exemplo, eu tenho o processamento dos arquivos brutos do sequenciador, faço mapeamento, né, né, a partir gerando esses arquivos BAM, depois eu faço a chamada ou descoberta daquelas variantes genéticas, ou seja, as variantes que eu tenho, o que eu tenho de diferente, né, do genoma de referência ou das outras pessoas. E aí eu gero um arquivo chamado VCF. Vou mostrar um pouco em detalhes isso para vocês. Aqui estão algumas das principais extensões que a gente usa na bioinformática nessa área da genômica, né? Tem uma série de outros arquivos, isso aqui não é nem um décimo, mas são os principais. FASTA, né, ou FASTQ, né, são arquivos gerados pelo sequenciamento, são os arquivos brutos. STAM, BAM, CRAN são sequências mapeadas, né, são sequências já compactadas, né? Hoje em dia o CRAN é a extensão mais otimizada desses mapeamentos. O arquivo BED, que geralmente é o arquivo das coordenadas das sequências, se eu quero fazer um painel de dislipidemia, eu quero fazer um painel de câncer de mama, eu quero fazer um painel de alguma doença metabólica, a empresa vai me dar um arquivo BED com as coordenadas somente daqueles genes ou regiões que eu tenho de interesse. VCF, que é o arquivo final, né? É o Variant Call Format, né? É a variante, né? As chamadas das minhas variantes em relação à referência. Qual referência? Aqueles genomas que eu mostrei lá atrás, 37, 38, e agora temos um mais novo que quase ninguém ainda usou, mas estão começando a usar já. Então, nesse VCF vão ter várias informações sobre os nucleotídeos, podem conter as SNVs, não são as variantes nucleotídeo únicos, inserções e deleções, e também podem conter as CNVs, grandes blocos de cópias ali de genes que podem ocorrer. Então, a gente pode ter cópias de alguns dos nossos genes que fazem com que a gente tenha uma expressão muito maior daquela proteína, daquela enzima, enfim. Isso a gente consegue detectar. O arquivo FASTA é um arquivo com as tags, né, das leituras, ou reads, que a gente chama, e aqui são aquelas leituras, podem ser leituras de 50, 100, 150 bases, né, como a Esther falou ontem, depende da metodologia que você empregou na bancada para sequenciar. E a capacidade do sequenciador também, né, de 300 bases, enfim. Então, pode ser um arquivo de nucleotídeos, um arquivo, né, contendo DNA, RNA ou aminoácidos, né, enfim. E o FASTQ, né, o FASTQ, é um arquivo
igual o arquivo FASTA, mas ele tem informação da qualidade dos scores, né, que são referentes à metodologia que foi empregada do sequenciador, né, dependendo de como foi sequenciado. A fluorescência daquele sequenciador, a qualidade em relação a isso. Bom, o VCF, então, geralmente vocês vão ver um arquivo enorme dessa forma aqui. Então, a gente vai ter um arquivo de uma pessoa, por exemplo, essas colunas aqui, depois do format, aqui, ó, cada coluna dessa aqui é um indivíduo. E aí ele tem informações, várias informações para cada indivíduo, né? Aqui é só do cromossomo 1, mas esses arquivos são enormes. Eles abordam todos os cromossomos, né? Como eu falei para vocês. Não só os cromossomos autossômicos, mas os cromossomos sexuais. O que mais que ele vem aqui? A posição. Qual posição? Depende de qual genoma de referência eu usei para gerar esse arquivo. Eu usei o 37? Eu usei o 38, que é o mais novo? Então, você tem que saber qual coordenada que você utilizou. Aqui o alelo de referência e aqui o alternativo. Então, por exemplo, né, se eu estiver vendo se essa pessoa tiver, ela tem um A no lugar do G. Né, e a qualidade, os filtros, enfim, várias informações. Mas como é que eu interpreto isso aqui? Diga. Desculpa te interromper, eu tenho uma pergunta. Claro. O VCF, ele mostra DNA mitocondrial também? Mostra dependendo da sua metodologia, Esther. Se a sua metodologia, como eu falei lá do arquivo BED, você utilizou coordenadas do mitocondrial, ele vai aparecer aqui, e aí geralmente aparece CHRM, se eu não me engano, tem outros códigos também para o mitocondrial. E aí, dependendo da análise que eu faço, eu tenho que tirar, né, esse DNA, porque ele não é interessante para algumas análises, para outras ele é essencial. Então, depende da sua metodologia que você sequenciou. Beleza? Obrigada, não resisti à pergunta. De nada. Bom, gente, só para interpretar aquilo ali, aquela confusão daqueles dados, eu peguei uma coisa bem mais simples aqui. Vamos supor que a gente tem o VCF já com RS, os formatos, e aqueles códigos doidos lá. É a mesma coisa disso aqui, ó, só que é isso aqui. Né? O GT é o genótipo, é a primeira informação que vem aqui, ó, esse 0/0. A D é a profundidade alélica, né? Quantas vezes aquele alelo foi encontrado. DP é a profundidade total, ou a gente chama de cobertura vertical, né? E GQ é a qualidade do genótipo, né? E aí depende do sequenciador, depende se foi sequenciado ou se foi genotipado, né? Tem outras metodologias que não necessariamente são sequenciamentos, que também geram VCFs, beleza? Então, se eu tenho uma pessoa aqui que é 0/0, o 0 é o alelo referência. Se aquela pessoa é 0/0, ele é um homozigoto para referência. Então, ele não tem alteração nenhuma. Então, essa RS aqui ele não tem. Mas outras pessoas podem ter naquelas colunas posteriores que eu mostrei lá para você. O 1 é o alelo da variante, é o alelo alternativo. Então, se a pessoa ela é 1/1, ela é homozigoto para a variante. Ou seja, nas duas fitas de DNA que aquela pessoa tem, né, que a gente tem a fita DNA da mãe e do pai, né, que a gente tem os pares ali dos cromossomos. Nas duas fitas ela tem alteração, ou seja, se for uma variante missense, todas as proteínas daquela pessoa vão ter alterações, né, no caso essa RS aqui. Se for 0/1, é uma pessoa que é heterozigoto para aquela variante. Então, metade daquelas proteínas, se é que geram a proteína naquela região, metade daquelas proteínas não vai ter alteração e a outra metade vai ter essa alteração, essa variante genética aqui, né? Beleza? E isso aqui são quantas vezes elas são encontradas. A gente usa esses parâmetros para ver se a gente pode confiar nos dados. Por exemplo, esse dado aqui, ó, ele já veio com ponto. O ponto significa que não teve cobertura suficiente para chamar o alelo nessa região. Então, aqui, ó, eu tenho ponto /1. Só que mesmo o 1, o alelo que é alternativo, que é 1 aqui, eu tenho uma cobertura de 3 vezes. Isso é muito pouco. A gente usa geralmente 20 vezes no mínimo. Para estudos de variantes somáticas, até 10 vezes a gente usa também. Mas para germinativa, geralmente 20 vezes. E aqui o ponto tem 2 vezes, então a gente não consegue chamar. Mesma coisa aqui, enfim, nesse caso aqui também. Então, quando a gente tem esses pontos aqui, a gente não consegue inferir com qualidade qual que é o genótipo daquela pessoa. Beleza? Bom, e aí eu coloquei um exemplo de um VCF, mas esse VCF a gente pode ir anotando esses VCFs. A gente pode ir colocando
o que essas informações aqui representam, no caso, qual RS é, e aí existem ferramentas de bioinformática que a gente faz isso, qual gene aquela variante está, qual função, né, se é uma variante exônica, de splicing, né? Enfim, eu posso colocar várias informações sobre o tipo, se é sinônima, a troca, se é uma variante missense, qual que é a troca de aminoácido, qual versão do banco de dados de variantes genéticas, que eu já vou mostrar para vocês, os scores de predição de patogenicidade, vários programas que fazem predição, que eu também vou mostrar para vocês. Então, eu posso fazer um VCF imenso. Geralmente, quando a gente anota variantes, essas colunas aqui, ó, passam de 50 colunas de tantas anotações que a gente faz sobre essa variante. Para que isso? Para a gente ter várias informações clínicas, né, genéticas dessas variantes e poder correlacionar. Bom, o segundo tópico são as classificações dessas variantes segundo a CMG. O que é a CMG? A CMG é um colégio americano de genética e genômica médica, né, que foi criado, desenvolvido para a gente classificar essas variantes em relação à sua patogenicidade para algumas doenças, aliás, para várias doenças. E aí tem guidelines específicos para cada doença. Vamos supor, doenças cardiovasculares. Tem um guideline da CMG, né, para essas doenças, que aí são adaptadas para o país de interesse, enfim. Por que adaptadas? Porque tem frequências diferentes num país e em outro, e aí a gente tem que adaptar essas questões. Esses critérios, existem os critérios fixos, mas eles foram atualizados, né, e reinterpretados ao longo dos anos, porque a gente teve várias iniciativas de sequenciamento e a gente teve que interpretar e reinterpretar variantes que antes não eram consideradas patogênicas, começaram a ser. Por quê? Porque elas começaram a ser mais frequentes ou menos frequentes. São vários critérios, são mais de 20 critérios, dentre critérios patogênicos que eu classifico essa variante. Por exemplo, um dos critérios para eu pontuar como patogênica, e eu falo pontuar porque precisa de um somatório de scores, né, de pontuações, para eu poder definir que aquela variante é patogênica. Um deles é a frequência. Se for uma frequência muito baixa, frequência de menos de 1%, né, ele já pontua para ser patogênico. Pontua, não quer dizer que a variante vai ser patogênica somente por isso. Não, tem vários outros. Mesma coisa para benigno. Se é mais de 1%, já começa a pontuar para ser uma variante benigna. Então, essas classificações, quando eu não sei sobre a variante, eu chamo a variante de significado incerto, ou VUS, né? Vocês vão ver muito aí. Mas quando eu começo a ver essas variantes muito frequentemente nas populações e que não leva a nenhuma doença, provavelmente, então, ela é benigna, né? Ou do inglês likely benign, aí vocês podem ver de LB ou LK, né? Que mais? Tá, e aí se elas forem patogênicas, LP, né? No caso, também mesma coisa de interpretação, você começa a ver que uma variante é muito rara e ela está associada a alguns dados clínicos. Toda pessoa que tem aquele dado clínico, né? Aquela questão metabólica tem essa variante, começam a fazer essas associações e aí fazem outras investigações e acabam classificando essas variantes como patogênicas. Mesma coisa até chegar em benignas, né? Que provavelmente não levam a doenças, e patogênicas. É importante lembrar que muitas dessas variantes que antes foram classificadas como benignas, elas podem ser reclassificadas ao longo do tempo, né, para patogênicas, possivelmente patogênicas, e o inverso, variantes que antes eram consideradas patogênicas podem deixar de ser patogênicas e voltar para VUS ou voltar para benignas, possivelmente benignas, beleza? Então, aqui, por exemplo, né, nessa variante aqui, quando você vai ver lá nos bancos de dados, ela tem classificações de possivelmente patogênica e algumas patogênicas. Não entram em conflito. Agora, tem muitas variantes que entram em conflito. Como assim? Um laboratório encontrou muita associação com aquela variante e classificou ela como possivelmente patogênica. O outro laboratório encontrou possivelmente benigna. E aí a gente precisa de outras alternativas para classificar. Beleza, gente? Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam aí que eu não estou acessando o chat, mas a Esté está aí para checar. Por acaso, acabou de aparecer uma pergunta que eu até separei aqui, mas já que você deu a abertura, o Arthur perguntou:
Qual a melhor forma de lidar com variantes em regiões de sobreposição de genes? Ou então com variantes que estão presentes em regiões codificantes de um MIR, por exemplo? Mantém ambas as anotações, considera apenas uma. Acho que aquele caso que às vezes também pode ser que tem um gene em uma fita e na outra é outra coisa. Isso, é importante ficar atento a isso, porque muitos genes estão na fita, eu não sei se eu vou colocar uma figura disso aqui, mas enfim, muitos genes eles estão na fita positiva e muitos genes estão na fita negativa, né, que a gente chama de forward reverse. A direção é sempre 5 linhas, né, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, só que a gente tem essa inversão, e quando o gene está na fita negativa, por padrão, a gente sempre vai olhar para a fita positiva lá na referência, independente se o gene está fita negativa. Só que aí tem as trocas de alelos, aí tem que tomar muito cuidado. Eu não tenho uma figura aqui para mostrar para vocês, porque isso é muito complicado. Mas não sei se eu entendi a pergunta exatamente dele. Mas a estratégia, você pode utilizar só uma coordenada mesmo, não precisa usar as duas. É sempre bom checar as duas, porque quando você está trabalhando com os dados genéticos, às vezes o sequenciamento foi feito numa coordenada, num genoma de referência, e você vai precisar usar o outro genoma de referência na sua análise. Então, acaba que você precisa fazer essa conversão e saber das duas informações. Mas, no geral, não precisa. Obrigada, Victor. De nada. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar a figura para mostrar essa questão dos genes, mas é um pouco mais complexa que isso, mas enfim, se eu tiver oportunidade eu mostro. Os principais bancos públicos, bancos de dados públicos que a gente pode acessar para pesquisar essas variantes é o NCBI, né, que acho que a maioria de vocês deve conhecer, deve ter baixado algum artigo científico aqui, ou deve ter entrado em alguma ferramenta de alinhamento, deve ter feito algum blast, baixado alguma sequência FASTA de proteínas, de nucleotídeo, alguma coisa, vocês devem ter feito do NCBI, né, que hoje em dia é hospedado pelo NIH, né, Estados Unidos, e é o principal banco de dados mesmo que a gente tem. Inclusive, vários subbancos, né, estão no NCBI, como o principal banco de variantes genéticas, o DBSNP, que eu vou mostrar para vocês. O segundo talvez seja o Assemble, né, que é europeu, também tem uma série de genomas lá que a gente consegue acessar e trabalhar. E talvez o terceiro banco de dados bruto mais utilizado na parte de genômica é o UCSC, que é o banco da Universidade da Califórnia, lá em Santa Cruz, que tem várias ferramentas úteis para a gente trabalhar com genomas. Inclusive, se eu quiser converter uma coordenada do 37 para o 38 e vice-versa, está aqui nesse UCSC, o Liftover. Tem outras ferramentas como o Crossmap, mas enfim, o Liftover, que é o principal, está lá. Beleza? Mostrando rapidamente o layout aqui, a interface do NCBI, então acho que a maioria de vocês devem ter entrado alguma vez, principalmente para baixar algum artigo científico, mas a gente tem vários bancos de dados quando você clica aqui, e tem várias ferramentas para fazer downloads de sequências, de genomas, né, para você analisar, tem várias ferramentas de alinhamento, né, de comparar gene, proteína, enfim, uma série de informações aqui no NCBI. O Assemble também tem, e vários bancos, aliás, para várias espécies, não só humana também, assim como o NCBI, mas o Assemble tem uma representatividade bem grande também de outras espécies que você pode trabalhar. Tem alguns preditores de variantes, né? Justamente isso que eu estou falando para vocês, como a gente interpreta a variante, ele tem também alguns preditores automatizados, é um diferencial entre o NCBI, então isso é importante destacar. Deixa eu ver aqui, isso. Aqui é o da Universidade de Santa Cruz, né? Todos eles, gente, têm o que a gente chama de Genome Browser, né? O Genome Viewer, que a gente consegue ver o gene, onde a variante está no gene, está no exon, está no intron, quais que os genes são próximos, enfim, todos eles têm, eu vou mostrar para vocês depois alguns exemplos disso. Bom, o principal banco de dados que a gente pode acessar para ver as frequências populacionais, outros dados, né, de variantes genéticas, o principal deles talvez seja o DBSNP. Talvez não, é o DBSNP, né?
esse banco de dados é onde a gente tem o depósito, né? Toda vez que você descobre uma variante nova, né, em alguma pesquisa, você tem que depositar no DBSNP, né? Para aquele seu artigo ser citado, ele ser referenciado, para aquela variante existir, né? E ser classificada e nomeada, ter uma tagzinha, né? Que são aquelas RS. Outro banco que a gente verifica as frequências populacionais, eu pulei aqui, é o Gnomad, né, que é talvez hoje o banco mais utilizado para a gente ver a frequência dessa variante que eu quero estudar nas populações, porque ele tem, se eu não me engano, mais de 80 mil genomas, exomas completos ali nesse banco de dados, né? Então, hoje é o mais completo. Não é o único, a gente olha para vários outros, mas ele é um dos principais hoje em dia. O Mil Genomas, o projeto Mil Genomas, logo depois que a gente teve o sequenciamento do genoma humano, esse foi um dos principais projetos e é até hoje para várias análises que a gente faz, principalmente de ancestralidade. Apesar de chamar projeto Mil Genomas, hoje, né, ele finalizou na fase 3 e tem 2.700, mais ou menos, genomas ali. Não tem uma representatividade muito boa de genomas miscigenados, como o nosso, né, africanos, asiáticos, mas tem, né, genomas do mundo inteiro. E um outro que eu quis colocar aqui é o Abraão, que é um banco de dados brasileiro, aqui da USP, do professor Michel Naslavski, lá do Genoma Humano, né, que talvez seja um dos principais, hoje em dia tem por volta de 1.500 ali, genomas de brasileiros. E aí a gente pode ver as frequências no Abraão, enfim. Como eu falei para vocês, o DBSNP é o principal banco de variantes genéticas, né? Ele é o maior banco, né, de variantes do mundo desde 1998. Então, antes mesmo do sequenciamento do genoma humano, do final ali, da publicação, do final não dá para falar final, que final acabou 2 anos atrás, né? Mas da publicação, em 2003, né, já existia o DBSNP, né? Porque a gente fazia sequenciamentos de fragmentos. Gente, só um minuto que a porta está batendo aqui. Pedi. Só para avisar que eu já registrei aqui algumas perguntas e aí no final a gente pode respondê-las conforme o tempo. Boa, valeu, Esther. É que está chovendo aqui, aí tá a ventania, estava batendo na porta ali. Bom, você pode pesquisar, anotar e submeter suas variantes, se você tiver no seu projeto. Permite aplicar vários filtros de interesse. Hoje em dia, a gente tem mais de 1 bilhão de variantes únicas com RS associados. E quem quiser saber mais informações, detalhes dos códigos, tudo, tem um handbook lá do DBSNP, que eu coloquei aqui para vocês também. Bom, essa é a cara do DBSNP, também é um subbanco do NCBI, então não é muita novidade. Você coloca aqui sua variante, né, pesquisa, e aí ela vai falar, né, de qual genoma de referência que essa variante está. Você pode acessar do outro também, né? Você pode mudar isso aqui. Qual que é a build, né? A mais nova, 157, a build de variantes. Qual que é a troca? Então aqui o alelo referência é o G, o alelo alternativo é o A ou C. Então você pode ter essa troca de G por A ou G por C. Ele te mostra várias frequências em vários bancos. Vocês estão vendo que a maioria hoje em dia vem mostrando o Gnomad, TopMed também é um importante. Tem algumas ferramentas que você pode ver todos os papers que citam essa variante diretamente, qual o gene que essa variante está, se é a variante missense ou não. Aqui eu já sei que é uma variante missense no receptor, no LDL. Se eu clicar em frequência, ele vai mostrar as frequências dessa variante nas populações. Então, eu estou vendo que qual que é a frequência do alelo A? 0,005%. Né? Então, eu consigo ver tudo aqui na população europeia. Enfim, isso é uma variante extremamente rara. Vocês estão vendo aqui que em todas as populações está 0,000, e algumas têm, né? Quando a gente tem variantes que têm frequências muito maiores, isso aqui fica muito mais diverso. Então, é um indicativo que essa variante pode, além dela ser missense, ela pode levar a alguma alteração importante, né? Então, é importante investigar isso. E aí tem detalhes da variante, onde que essa variante está, os depósitos dessa variante. Olha a coordenada que eu falei com vocês, né? Aqui tem o 37, aqui tem o 38, as coordenadas diferentes, os transcritos que essa variante está, qual fita que essa variante está, se é na positiva, na negativa, enfim. Dados clínicos sobre essa variante, se tem alguma doença associada a essa variante,
né? Então, dados clínicos significativos que classificam essa variante como patogênica ou não, ou seja, quem tem essa variante tem tal doença rara, né? E aí eles começam a fazer essas associações. Aqui no caso, a hipercolesterolemia familiar, né? Que é uma doença genética rara e ela, né, está associada em vários casos aqui com essa variante. O Genome Browser ou Genome Viewer, aqui tem até o Variant Viewer mais específico que a gente pode entrar daqui a pouco, né? Então aqui eu tirei alguns prints que fica mais fácil da gente ver, mas tudo isso aqui é uma interface interativa, você pode passar o mouse, aqui eu deixei o mouse aqui bem no exon aqui, aí você pode clicar e ver a informação, qual o número do exon, qual o tamanho do exon, qual o tamanho do gene, né? Então esses verdinhos mais escuros aqui são os exons, essas linhas aqui são os introns, aí você pode diminuir, amplificar e diminuir aqui, dar o zoom in, zoom out, né? E aí você consegue ver outras estruturas, outros genes na vizinhança. Se eu clicar aqui, ele me dá os transcritos, enfim, é bem completo. E aqui tem ainda um viewer de variantes aqui, que é mais completo ainda. Você vê mais detalhes da variante, né? Outras variantes ali na vizinhança, né, que podem ocorrer nesse exon. Enfim, muito mais informações que aquele Genome Viewer, né? Eles fizeram agora um Variant Viewer, que é bem recente, inclusive. Se eu não me engano, acho que é desse ano ou do ano passado que eles fizeram. Eu não explorei muito ainda, mas é muito bom. Tem até o link aqui do YouTube de tutoriais para vocês verem, que é bem novo. E é interessante, eu coloquei aqui, pessoal, para verem a evolução desse banco de dados. Lá em 2015, a gente tinha 149 milhões de variantes de nucleotídeo único, né, de SNVs. 149 milhões. Hoje, na última build, a gente excedeu já 1,2 bilhões de variantes. Na última build que foi publicada agora, se eu não me engano, um pouco antes ali de agosto, no primeiro semestre desse ano. Então, olha a quantidade de variantes em 10 anos que a gente teve, de 149 milhões para 1 bilhão. Né? Mais de 1 bilhão. É muita coisa, é muita variante, é muito sequenciamento acontecendo e muita coisa nova que a gente está aprendendo e a gente está conseguindo associar. Né? Então, enfim. O Gnomático, eu falei com vocês que é um dos principais hoje para a gente colocar aqui a variante, o gene, você pode pesquisar de várias formas aqui e ele te dá a frequência dessa variante naquelas populações. No NCBI também já fala, mas é sempre bom checar aqui, porque tem diferentes versões do Gnomático que a gente pode utilizar. E dependendo do seu estudo, é interessante ver nas outras versões também. Esse aqui é o site do Mil Genomas, mas não é tão usual a gente pesquisar nesse site informações sobre o Mil Genomas. A gente trabalha geralmente com outros algoritmos, outras ferramentas que já fazem essa busca no Mil Genomas. Até porque é um número fixo, né, de variantes. Aliás, é um número fixo de genomas que a gente tem, 2.700 genomas que tem nesse projeto Mil Genomas, que finalizou lá na fase 3. O Abraon, né, que é o Banco Brasileiro, a gente tem esse hoje em dia, né, que está aqui hospedado na USP, aqui no Genoma Humano da USP, mas a gente tem várias iniciativas, né, como o Mapa Genoma Brasil, né, o Genoma SUS, a DNA do Brasil, enfim, várias iniciativas do Brasil de sequenciamentos de genoma. Né? Então, no futuro próximo, a gente vai ter um banco muito mais representativo para a gente, e é extremamente importante, é o que todo mundo quer hoje em dia, né? Um banco brasileiro com mais amostras, mais representatividade de populações do Brasil inteiro, não só da região sudeste, não só da região do sul, enfim. Beleza? Bom, e aí agora vem para os algoritmos. Eu falei lá que existem as classificações da CMG. Elas são baseadas também em algoritmos, mas aqui são algoritmos específicos para predição de patogenicidades. Existem uma infinidade de algoritmos e cada dia mais sai algoritmo diferente, sai algoritmos integrados a IAs, com machine learning, com deep learning, né? Hoje em dia está uma coisa muito assustadora. Então, a gente a cada dia tem que se atualizar e ver qual algoritmo eu vou utilizar, porque já ficou obsoleto, ou a versão daquele algoritmo está obsoleta,
porque é isso, cada vez mais a gente tem mais genomas sendo sequenciados, mais variantes sendo encontradas, mais variantes raras sendo encontradas que eu não sei o que fazer com aquela variante, como interpretar aquela variante nessas populações, principalmente a nossa, né? Então, por exemplo, para variantes missense, que é o foco maior dos estudos, né, de medicina de precisão, né, que são variantes que trocam os aminoácidos ali, existem vários algoritmos, eu coloquei só 3 aqui para exemplificar, que avaliam conservação evolutiva, né, ao longo das espécies, como que aquele nucleotídeo se comporta, né, e qual score, qual pontuação ele leva para ser patogênico ou não. E aí, quando a gente está falando de predição de patogenicidade, eu não vou usar os termos lá da CMG. Apesar de alguns algoritmos utilizarem patogênicos, o ideal é a gente usar deletéria ou tolerável. Por quê? Porque não necessariamente uma variante que ela é deletéria para a proteína, ela vai levar a uma patogenicidade. Então, ela pode ser uma variante que é deletéria, mas não leva a patogenicidade. Pode ser uma variante que é tolerável, mas não quer dizer que ela é benigna. Entenderam? Então, existem essas classificações para esses algoritmos, apesar de que alguns colocam como patogênica, mas não é exatamente isso. Alguns algoritmos, como Polyphem, Proveran, eles olham estrutura e função da proteína para pontuar e ranquear essa variante, se ela é deletéria ou tolerável. O GERP, o Pascons, ele olha para a conservação da sequência de nucleotídeos, e aí ele olha entre as espécies também, enfim. Existem algoritmos específicos para espécies específicas como mamíferos, para primatas ou para vertebrados de maneira geral, né? Então, depende muito do algoritmo que você está utilizando, porque muitas dessas sequências são conservadas nessas espécies, nesses grupos. E existem algoritmos, eu coloquei só alguns aqui, gente, tem mais de 200 algoritmos desses. O Mutation Taster, que é um dos mais utilizados, de UCAD, que ele integra vários outros algoritmos de conservação, de frequência, né, e faz integração com banco de dados. Então, eles são muito mais precisos na hora de dar resultados, né, se aquela variante é uma variante deletéria ou tolerável. Beleza? E aí eles te dão, né, cada um tem uma faixa de scores que pode ir de 0 a 1 ou de -1 a 1, né, enfim, tem valores variáveis que cada um vai analisar de uma forma, né, vai ter esses scores de uma forma. Por exemplo, esse aqui que é acima de 2, acima de 10, de 2 a 5, enfim, depende muito do algoritmo. Então, só mostrando de maneira geral, né, conservação evolutiva é você pegar várias sequências, alinhar essas sequências, isso aqui é um alinhamento global, né, a gente faz com o Clustal, essas ferramentas de alinhamento, e ver quais desses aminoácidos são iguais. Então, se é diferente, por exemplo, aqui, ó, essa região azul tem um V e logo abaixo tem um A, mas é azul, né, quer dizer que é conservativo. Né? Agora, se muda muito as cores, aí começa a ficar, né, a gente começa a ter essas diferenças que podem levar a ser deletéria, né, essas regiões. Aqui no caso de aminoácidos, né, mas poderia ser conservação evolutiva de nucleotídeos. O Polyphen, ele olha para a estrutura e função da proteína, então eu não estou falando mais na estrutura primária ou secundária, eu estou falando na sua estrutura terciária ou quaternária, né, todo aquele novelamento que vocês vão ver melhor com a NACA, né, na parte da bioinformática Angélica, né, a parte da bioinformática estrutural, né, ela vai dar um pouco mais de detalhes para vocês nessa etapa, né, que é a parte da bioinformática que complementa, né, essa interpretação que eu estou fazendo com vocês das variantes. Ela fecha, né, de certa forma, antes de eu testar na bancada, de eu levar aquela variante para uma edição gênica, para um clone, enfim, testar aquilo ali in vitro, né, ou em vivo. Conservação das sequências do GERP, que eu falei para vocês, então aqui uma sequência de... existe o GERP que é focado em mamíferos aqui, então, por exemplo, só tem mamíferos aqui, e aí como se comporta, né, essa fração, essa derivação desses alelos, e aí isso também gera uma pontuação. O CAD, que eu falei para vocês, existem até outros mais novos que o CAD, que eu não coloquei aqui, mas ele faz a associação de várias dessas ferramentas. Então, geralmente o score que uma ferramenta dessa, como o CAD, me dá,
ela é melhor do que usar ferramentas individuais. Mas, muitas vezes, o ideal é usar várias, e inclusive essas que integram múltiplos dados. Bom, existem também algoritmos para predição de patogenicidade em variantes que não estão em regiões codificantes, variantes que não são missense. Como é que eu interpreto variantes que estão em sítios de splicing? Né? Como é que eu interpreto variantes que estão em regiões intergênicas, promotoras, ou em enhancers, ou regiões onde 3'-TR, onde microRNAs se ligam, né? O que isso impacta, né? Variantes onde tem sítios, fatores de transcrição, enfim. Por exemplo, existem ferramentas como o Splice AI, né, que ele avalia onde aquela variante está e o que ele vai impactar no splice, né? Splice é a remoção ali daqueles introns, né, entre os exons, né, para formar o RNA mensageiro maduro. Então, ele consegue ver se está no sítio doador, aceptor, se está próximo, qual que é o impacto, porque existem RNAs e proteínas no complexo, que a gente chama de spliceossoma, né, um pouco mais complexo aqui, né, o spliceossoma, que realiza esse splice. Então, são várias reações aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas de transesterificação, enfim, que essas enzimas e esses RNAs fazem para remover essas sequências, né, e unir os exons. E se você tiver variantes nessas regiões, isso gera um impacto muito grande. Vocês viram que é uma das principais lá, né, de impacto. Variantes em regiões regulatórias, tem ferramentas hoje em dia muito boas que eles conseguem ver, né, o que você quiser analisar. Por exemplo, eu quero ver em relação às modificações de histonas, eu quero ver os sítios de ligação de fatores de transcrição, eu quero ver a splice junctions, ou enfim, tem ferramentas que fazem essa análise para essas variantes. Uma delas, por exemplo, aqui é o AlphaGenome, que é uma das ferramentas da Google, né, que eu vou mostrar no final para vocês, que ela é bem interessante também e tem sido bastante exploradas por acessar também, utilizar de ferramentas de inteligência artificial, né, para treinar seus bancos, enfim. As variantes, por exemplo, de splicing, vamos supor, se elas ocorrem aqui nos sítios de splicing, elas podem ignorar exons, né? Então, você leva só 2 exons. Imagina uma proteína que deveria ter 3 exons para codificar em aminoácidos. Se tiver só esses 2, vai gerar uma outra proteína de novo, ou uma proteína truncada, né, que não vai funcionar. Ela pode gerar sítios novos de splicing e aí inserir fragmentos que não deveriam estar ali, né, que não são nem o intron completo, mas é um fragmento. Elas podem gerar fragmentos, né, que geram pseudo-exons também, que vão atrapalhar essa codificação. Então, vocês estão vendo que essas regiões, a falta das regiões ou a inserção dessas regiões vai alterar completamente a codificação de proteínas dessas moléculas aqui de RNA. Enfim, então tem um impacto muito grande nessas variantes de splicing. Bom, penúltimo, então, são bancos de doenças e dados clínicos. Tem vários também, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas talvez o principal que a gente usa hoje em dia é o ClinVar, né? O ClinVar também é um banco, subbanco do NCBI, é um banco público de livre acesso, que você consegue ver as variantes que as pessoas têm e o fenótipo delas, né? E aí você consegue correlacionar com os dados clínicos daquela pessoa, né? E inclui não só as variantes germinativas, né, que a pessoa nasceu com ela, como variantes somáticas, né? Tanto tardias ou não, dependendo do tecido que foi utilizado, né, para fazer a identificação dessas variantes somáticas, né, e localização, enfim, é extremamente importante. Mas junto com o ClinVar, a gente tem o ClinGen, o recentemente que mudou era PharmGKB, agora é ClinPGX, que é um banco de dados só para variantes da farmacogenômica, que estão bem associados. Então, eles até mudaram esse nome para criar essa trindade aqui dos Clean. E tem um Omni também, que é um dos muito utilizados para a gente ver a relação dessa variante com essas doenças humanas. Então, eles fizeram essa trindade do ClinPGX, ClinGen e ClinVar, porque eles estão altamente correlacionados quando a gente vai fazer um tratamento personalizado, seja utilizando fármacos lá na farmacogenômica,
seja só utilizando, só para identificar geneticamente aquela doença ou aquela condição, né? Eles são utilizados em conjunto agora. O ClinVar é um dos mais utilizados, como eu falei, você pode colocar aqui o gene, a variante, enfim, a localização, o que você quiser, e ele vai te dar se é uma variante, se é a variante já classificada como patogênica, se é germinativa, se existe somática dela, se não existe, ele não dá esse dado. Se já foi reconhecida nos bancos de dados do Food and Drug Administration, né, o FDA, que é como se fosse a Anvisa nossa, só que lá dos Estados Unidos. Então, ele já tem um banco de dados de variantes curadas, que eles sabem que são patogênicas, que podem levar a algum problema ou não. Beleza? O ClinGen também a gente usa bastante, a gente consegue ver a associação, a relevância dos genes para uma doença, a relevância de genes para uma condição, né? Também associar com várias questões, muito... ele tem várias curadorias, né, nesse banco aqui, pessoas que trabalham para curar essas variantes no sentido de cada vez mais deixar aquele dado mais confiável, né, integrar bancos de dados com dados confiáveis, padronizar, né, esses dados, muitas vezes que não estão, então ele é extremamente importante também. E o ClinPGX, que mudou recentemente, chamava PharmGKB, é o principal hoje em dia, quando a gente quer fazer análise de farmacogenética. Né? Farmacogenética, geralmente, a gente analisa haplótipos, combinações de variantes, ou aqueles CNVs que eu falei para vocês. Às vezes, tem pessoas que têm cópias de genes que codificam enzimas de metabolização. Então, uma pessoa ela pode metabolizar um fármaco muito mais rápido do que a outra, e tem pessoas que não vão conseguir metabolizar aquele fármaco, né, ou vão metabolizar de uma maneira mais pobre. Então, a dosagem, a utilização do fármaco, a gente consegue fazer uma prescrição por uma inferência desses genótipos de farmacogenômica, beleza? Extremamente utilizados, inclusive tem áreas tem campos até da pediatria que já é utilizado, né, do PharmGKB. Tem guidelines para vários tipos de doenças, enfim. E é um banco que todo ano ele... antigamente, ele chegou a até aumentar 1/3 do database em um ano de informações de fármacos, né, enfim, vias metabólicas. Então, ele está em constante atualização. O Omni, né, que eu falei que é o catálogo de genes ali relacionados a doenças genéticas, né, que é extremamente importante. Mas esses bancos, gente, eu estou mostrando eles de maneira manual. Se eu for pegar uma variante e entrar em cada site desse e pesquisar, imagina. Só que a gente não faz isso. Por isso que a bioinformática ela é importante. Ela é importante porque eu consigo ver 10 mil, 100 mil, 1 milhão de variantes, né, em vários desses bancos ao mesmo tempo. E aí demora algumas horas para o computador fazer isso, ou alguns dias, dependendo. Mas eu não tenho que pegar uma variante e ir em cada lugar e anotar. Não. A gente faz isso para fazer uma curadoria em casos específicos que eu quero analisar, né? Mas para análise da bioinformática, não. E aí existem os algoritmos para isso. Mas não é o foco hoje, porque isso é um curso inteiro só disso. E, finalmente, é o que eu acabei de falar, são as ferramentas de automatização. A gente pode criar nossas ferramentas e a gente toda semana está criando, todo dia está otimizando e criando ferramentas de automatização. E a gente usa também já ferramentas automatizadas que já foram criadas e otimizadas para essas informações. Por exemplo, eu posso calcular os critérios da CMG com calculadoras automatizadas. É eficiente? Não, mas funciona para alguns genes, para algumas variantes. Por quê? Porque existem vários critérios, esses critérios dependem de fatores clínicos, dependem de doenças que você está analisando. Então, para alguns casos, ele é eficiente. Por exemplo, essa calculadora Intervar, né, você consegue jogar a variante, a posição, o gene, ou enfim, o que você quiser, e ele vai te dar aquela informação. De novo, são bancos, isso aqui, esses bancos, essas calculadoras de interface gráfica, geralmente elas não estão muito atualizadas. O ideal é ver se aquela ferramenta tem para você baixar, rodar ali na linha de comando, mais atualizado. Mas muitos projetos desses, infelizmente, são abandonados e aí acabam ficando obsoletos, né?
pela dificuldade mesmo de atualizar essas ferramentas, que começa a ficar muito complexo. Então, por exemplo, essa ferramenta ela te dá se aquela variante é patogênica e te dá os detalhes disso. Por que ela é patogênica? Por causa desse critério. Só que você pode manualmente alterar esses critérios, porque os critérios da CMG, apesar deles existirem, ser pontuados, ao longo dos anos eles são, né, reclassificados, reinterpretados, o peso que esses critérios vão dar ou não para aquela variante. Então tem que tomar muito cuidado quando estiver analisando esses critérios para classificar uma patogenicidade de variante. Existem ferramentas que são públicas para você acessar a parte, né, de graça ali. Na verdade, tem algumas ferramentas, essa aqui, a Varsom, por exemplo, ela tem a sua versão paga e a sua versão grátis, que você consegue utilizar algumas ferramentas, algumas informações de predição, por exemplo, dados do ClinVar, dados de frequência, dados de algumas predições em sílica, não todas, e aí tudo você teria que pagar o prêmio. Em um ano, né, em anos posteriores, essa ferramenta já foi totalmente gratuita. O Vanoporto é muito bom, mas muitas vezes ele está fora do ar, mas você consegue colocar aqui a variante, escolher qual genoma de referência você quer, e ele te dá muitas informações sobre aquela variante. Olha a lista aqui de informações de conservação, né? Informações sobre LD, que são blocos de desequilíbrio de ligação para estudos populacionais, isso é extremamente importante. EQTL, que são traços, priorização de LD, os scores patogênicos, a patogenicidade de variantes missense, se é variante splice, enfim. Ele te dá muita informação legal. E ele tem integração com o DBSNP, você pode clicar aqui, já vai para aquele site do DBSNP, ou se você clicar aqui, né, vai para o site de UCSC, né, na coordenada, no genoma de referência que você quiser. Então, ele é muito bom também. O Litvar 2, que também é uma ferramenta que eu já falei com vocês, está lá dentro do NCBI. Você pode colocar aqui a variante, algum texto, alguma informação, e ele procura todos os papers ou materiais suplementares ou dados relevantes sobre essa variante. Então, é uma boa ferramenta para você baixar, né, de maneira mais otimizada tudo que tem publicado daquela variante. O ideal é não colocar somente RS, mas principalmente a troca do códon, né, que eu falei para vocês que talvez seja a nomenclatura mais utilizada, essa aqui, ó. Porque muitos papers eles não colocam a RS, eles publicam só com essa nomenclatura. Porque a RS ela é a identificação da variante. Mas qual alelo que você está falando da RS? Se for uma variante trialélica, qual dos alelos alternativos eu estou falando? O C, aqui, ó, o C pelo T. E se tiver um alelo A? Então eu não sei. Então, por isso que às vezes usar só RS não é suficiente. Então, ideal é usar essas combinações aqui. O VEP, que talvez também seja um dos principais, ele está dentro daquele banco de dados brutos, o Assemble. Você pode baixar e fazer por linha de comando. Ele talvez seja um dos mais completos para fazer uma anotação de variantes. Aqui eu lembrei. Eu falei para vocês do CAD, mas hoje em dia existe um que chama Revel, que ele é até melhor que o CAD em relação de integração de scores de predição de patogenicidade. Ele é mais novo. Ele já tem o AlphaMisense também, que é aquela ferramenta que eu falei para vocês do Google. O AlphaMisense, né, na verdade, é uma anterior ao AlphaGenome. O AlphaGenome é mais para variantes regulatórias e o AlphaMisense para variantes Misense. O Splice AI, enfim. E você pode rodar isso com uma interface gráfica aqui no próprio site. Obviamente, você não vai conseguir rodar com muitos dados muito grandes, mas você vai conseguir rodar com VCFs, né, aqueles arquivos pequenos, né, ou listas menores de variantes. A Novar, eu acho que é o principal, ou um dos principais, ele sempre está em atualização, só que ele é mais complexo. Ele já começou a integrar aquele HS1, que eles estão chamando agora, que é aquele genoma de referência que eu falei para vocês, o T2T, que vai de telômero a telômero, que fecharam lá ano retrasado. Então, é uma das ferramentas que está começando a utilizar esse banco de referências mais novo. Ele tem atualizações quase todo mês, né? A última atualização aqui de
julho, mas é muito, muito frequente as atualizações dele. E talvez é um dos que mais você consegue agregar os bancos de dados de anotação. Você também pode colocar um banco que você tenha, né, no seu laboratório, enfim, no seu, na sua prática, né, nele, para você conseguir rodar. Então, não só os bancos públicos, mas você pode colocar um seu também para suas análises. O WANOVA, na verdade, é a versão da Nova online, né, da web, interface web. A desvantagem é que ele não é tão atualizado, aliás, é bem menos atualizado que o ANOVA quando você baixa e utiliza nos seus algoritmos, mas é uma alternativa também para vocês aí. O Franklin talvez seja uma das ferramentas mais utilizadas, principalmente por geneticistas, médicos, né, biomédicos, biólogos também, que querem fazer a análise de variantes para laudar, né, para gerar laudos genéticos de uma maneira mais rápida e mais prática. Ele é da QIAGEN, né, da empresa QIAGEN, e tem uma interface também bem simples de utilizar. Você coloca a variante aqui. Também tem a sua versão paga, tem a versão de graça, mas a versão de graça dá para você fazer várias coisas e pesquisar várias informações. Bom, eu coloquei esse paper aqui, ele acho que é de 2023, um paper da Science, que ele fala muito sobre a predição de patogenicidade dessas variantes genéticas. É um paper extremamente interessante e ele traz aquelas ferramentas novas que eu falei com vocês, que é um conjunto de ferramentas que a Google, né, está lançando com utilização de inteligência artificial, né, o AlphaGenome, que é o mais novo, que é uma ferramenta que você usa para... Ele acessa banco de dados de bancada, então, que pessoas fizeram que tem aquela variante, e faz essas associações nessas regiões, né? Então, é extremamente útil, está ainda na sua versão preliminar, mas a gente até começou a utilizar e é complexo de interpretar, é complexo de automatizar ainda, mas foi publicado esse ano, o AlphaGenome. O AlphaMissense já tem uns 2, 3 anos aí, 2 anos, eu acho. Ele é focado para as variantes missense, e aqui eu coloquei até um gráficozinho mostrando que o AlphaMissense, ele é treinado com o banco de dados do ClinVar, né, aquele que eu mostrei para vocês, daquelas variantes que têm associações com dados clínicos, e com ensaios experimentais também de proteínas, e ele tem uma performance melhor que a maioria dos algoritmos de predição de patogenicidade, até mesmo que o Revel, que eu falei para vocês, que hoje é um dos melhores. O CAD aqui também, que eu falei que ele está mais embaixo aqui. Tem vários outros, mas isso aqui são principalmente aqueles algoritmos que são integrados. Não necessariamente ele vai ser melhor ou mais otimizado para algoritmos específicos, né, que você quer utilizar. Então, depende muito, mas é uma alternativa boa, né, de utilização. Tem também o AlphaFold, né, que aí já é voltado para o enovelamento da proteína, a troca do aminoácido, né, que vai alterar aquele novelamento da proteína, que a Angélica vai mostrar para vocês um pouco na quinta-feira, que é justamente depois que a gente faz essa análise, a gente vai para onde? Lá para a informática estrutural fazer a troca, como que essa troca desse aminoácido vai impactar na proteína e como que esse impacto na proteína vai impactar na função dessa proteína. Então, é uma coisa integrada na outra, né? Por isso que eu falei com vocês, as ômicas nunca trabalham sozinhas, né? Você até pode fazer trabalhos nas ômicas sozinhos, mas o que o AlphaGenome e o AlphaMissense acessa de banco de dados ômicos, e aí eu estou falando de todas as ômicas, é inacreditável. O AlphaGenome, ele usa dados de transcriptômica, de proteômica, de epigenômica, tudo, né? Então, é incrível o poder dessas ferramentas agora que está vindo. E por isso que eu falo que as ômicas estão cada vez mais integradas, mesmo sem você saber. Você acha que você está usando um programa de genômica e um programa de genômica que acessa vários bancos de outras ômicas. Beleza? Bom, isso aqui é um exemplo de um pipeline que você pode desenvolver para anotação de variantes para o seu laboratório. Então, uma vez que você tem o seu VCF
final, ele não tem nada, ele tem só as coordenadas, o cromossomo, né? Não tem informações sobre a variante. Qual o gene? O que ela causa? É patogênica? Qual o critério da CMG? Enfim, você utiliza vários bancos de dados para identificação, para classificação, todos aqueles tópicos que eu passei com vocês agora, da CMG, os bancos de frequências, eu coloquei o Gnomad lá, mas tem vários outros. Patogenicidade, eu coloquei alguns aqui, mas geralmente a gente usa mais do que isso, né? Vários bancos de patogenicidade, bancos de dados clínicos, de doenças, né? Aqueles que eu falei para vocês, aqui também tem só alguns, e aí você gera um VSF anotado. Um VSF agora com todas as informações para todas as variantes, para todos os seus pacientes, indivíduos ou voluntários ali da pesquisa. E as ferramentas também de automatização que eu falei para vocês, como essas novas, né? O Alfamicense, Alfamigenome, calculadoras, né? Enfim, também dá para você integrar ou rodar separado, né, para suas análises. Bom, gente, antes da gente ir para a parte prática mais rápida, agora acho que eu vou tirar um tempinho para a gente responder as dúvidas, né? E nenhuma pergunta é rara demais, fazendo analogia com as variantes, então vamos ver com a Esté, não sei se a Esté está aí, se ela selecionou algumas perguntas. Estou aqui, sim. Olá. Obrigada, Vitor, por abrir esse espaço. Eu separei algumas perguntas, sim. Uma que eu achei mais diferentona foi uma da Caroline, que perguntou se essas ferramentas também são úteis para analisar DNA satélites. Ótima pergunta, Caroline. Sim, algumas dessas ferramentas, poucas, são capazes de avaliar essas variantes, essas regiões, né, variantes nessas regiões, principalmente quando a gente está trabalhando com outros tipos de metodologias, como de GWAS, que eu falei para vocês. Quando a gente faz aqueles estudos de associação ampla, a maioria das variantes ali não são missense, não são variantes intergênicas, não são variantes de splice, não são variantes que estão em estruturas de genes. São variantes intergênicas, e aí muitas delas nessas regiões mais difíceis, né, de serem sequenciadas, de serem analisadas. Então, existem ferramentas mais otimizadas para a gente analisar esse tipo de variante, né, que são variantes que a gente usa. Não quer dizer que ela não tem importância, pelo contrário, mas geralmente são associações e conjunto dessas variantes que vão pontuar para ter algum impacto ou não. E são geralmente essas variantes que são utilizadas para a gente, essas variantes intergênicas, né, que eu falo, que estão utilizadas para a gente fazer, calcular scores poligênicos, né, seja de risco ou não. Então, sim, existem poucas ferramentas, mas não são muitas, mas existem estratégias para fazer isso. Acho que eu estou com a conexão um pouco instável, talvez. Caiu, hein? A minha está instável, eu acho. Mas uma pergunta do João Gabriel, e também muito parecida com a do Helder, que ele mandou agora no chat, seria ferramentas mais simples para variantes, para anotação de variantes, qual você sugeriria que a pessoa começasse? Gabriel, para começar, eu acho que você tem algumas ferramentas. Eu acho que o Franklin, ele é muito bom, porque ele te dá dados mais curados, mais confiáveis, principalmente quem precisa laudar variantes num laboratório clínico de genética, num hospital, enfim. Mas ele não tem algumas atualizações, justamente porque à medida que essas ferramentas atualizam, elas precisam ser validadas para elas poderem ser utilizadas como, né, para esses laudos. Mas outra ferramenta que ela é muito boa e às vezes é mais atualizada do que o Franklin é o VEP. O VEP tem essa versão, essa interface gráfica. Se você digitar Assemble VEP no Google, você vai achar o primeiro link e você vai entrar aqui no Web Interface. Leia a documentação, porque tem vários campos que você pode
colocar ou não, e isso vai deixar a sua análise mais demorada ou não, porque essa análise você vai rodar aqui no site deles, mas em algum servidor, em algum lugar do mundo, aquela análise está rodando, e quanto mais informações você colocar, mais vai demorar. Se for poucas variantes, uma variante, vai ser rápido. Agora, se for um conjunto maior, né, tem coisas que vão fazer sentido para você colocar para rodar, para interpretar, né, para aqueles algoritmos acharem aquelas scores para aquela variante, ou não. Mas isso tem um custo, né? É de graça, você pode colocar lá, eles te mandam por e-mail quando o seu job, né, a sua submissão estiver pronta. Então, acho que ela é mais fácil. Ideal mesmo é rodar ela na linha de comando, mas aí você tem que baixar os bancos, tem que saber um pouco de programação, né? E talvez esse aqui talvez seja o mais simples de todos, é o Vana Portal para anotar. Só que ele muitas vezes está fora do ar. Então, ontem mesmo estava fora do ar, hoje estava no ar, eu aproveitei para tirar uns prints. Você coloca a variante aqui e ele te dá já várias informações e você consegue ir para esses bancos que eu falei, do DBSNP, do UCSC, eu acho que vai para o VEP em algum lugar aqui também. E à medida que você vai rolando aqui para baixo, e aqui, ó, por exemplo, vocês estão vendo aqui, que essa é uma variante tetralélica, que é aquelas que eu falei que são raras, mas elas acontecem. Ó, o alelo referência A, mas pode ser um T, pode ser um C e pode ser um G. Aqui está selecionado esse aqui. Se eu clicar aqui, né, lá no site, a troca do A por um C pode não ser um stop loss. Provavelmente não é. Agora, a troca do A por um T gera um stop loss. Imagina, um stop loss já é um red flag de cara que aquela variante possivelmente é extremamente patogênica. Né? Então, ou pelo menos vai afetar muito a proteína, né? Exatamente, dependendo de onde está, que às vezes está numa região da proteína, que é uma região de sinalização, é uma região que não é tão importante para a proteína final, a sua função final. Isso, inclusive, é um dos critérios da CMG, quando o seu stop loss ou o seu in-frame, as suas variantes mais impactantes estão depois de 30%, 20%, a proteína, tal, isso também já é uma coisa que a gente prediz. Obviamente, quem faz essas análises lá, a Jéssica faz essas análises lá na modelagem, no doc, otimiza essas predições nossas. Beleza? Mas acho que para começar o Vanoporta é ótimo, se ele estiver no ar. E o Assemble é muito mais completo, né, que você roda mesmo as ferramentas novas. E o Franklin mais curado, mas não tão atualizado igual alguns outros. Você Beleza? quer mais uma perguntinha ou você quer seguir aí os seus... Dá tempo de mais uma, que aí eu acho que eu vou direto ali. Tá. Então, uma que eu acho que algumas pessoas também perguntaram, mais ou menos, seria se tem algum curso, alguma coisa que você recomendaria? O José, aqui da BP, já mostrou um link de cursos que eles têm, mas não sei, tem algum recurso extra, alguma coisa para pessoas que estão começando, assim? Tem vários cursos, pessoal, nessas ferramentas, essas plataformas de graça. Também tem os próprios tutoriais das ferramentas, costumam ser muito bons, né? Exato. Inclusive, alguns desses tutoriais, digo, talvez a maioria, por outras pessoas, tem vídeos no YouTube, né? Então, a gente, hoje em dia, tem muito tutorial por vídeo, que é mais fácil, né? Tem os tutoriais dos vídeos, tem esses cursos Coursera, enfim, tem esses que são de graça também. No próprio YouTube também tem cursos completos, né? Por exemplo, como fazer uma chamada de variante, né? E aí vai desde você pegar o arquivo FASTA lá do sequenciador até gerar o VCF, até você anotar o VCF com essas ferramentas, interpretar, enfim. Tem muita coisa de graça aí, tem, né, uns mais completos, né? Mas hoje em dia tem muito mais opções. Então Obrigada, é isso, gente. Beleza, gente. Aí aqui, eu acho que a gente tem 10 minutinhos, mas eu vou falar um pouquinho rapidinho, só uma prática aqui. Não vai dar muito tempo, mas é mais para a gente entender uma interpretação de uma variante aqui. Por exemplo, eu peguei um caso clínico de hipercolesterolemia familiar, né? Eu trabalhei com essa doença no meu primeiro pós-doutorado, e aqui um caso clínico hipotético, né? Uma pessoa do sexo masculino, 28 anos, assintomático, fez check-up de rotina,
E aí viram que ele estava com colesterol de 310 e LDL de 235. Ele tinha um histórico familiar, um pai que morreu de infarto miocárdio, 42 anos, um avô com histórico de colesterol alto, entre aspas, teve morte súbita. Então, os médicos analisando ali, eles podem ver questões de cardiomiopatias, né, de o colesterol estar alto, eles podem avaliar várias questões, né, e aí eles chegaram numa hipótese lá que possivelmente seja um caso de hipercolesterolemia familiar, porque tem esse histórico familiar, tem outros critérios para chegar nesse diagnóstico, obviamente, não é só isso, né, e são critérios médicos específicos para essa dislipidemia. Eles solicitaram um exame no gene, um receptor de LDL, né, que é aquele gene que eu mostrei lá para vocês. E aí eles identificaram essa variante aqui, ó. E aí, como eu falei para vocês, nos laudos, geralmente, você vai ver só a nomenclatura de códon, né? Essa nomenclatura de proteína muitas vezes não vem, mas aqui ela veio. Vocês estão vendo que tem um asterisco aqui, ó, né? Esse asterisco aqui é para mostrar que tem uma parada ali. Então, isso é um outro tipo de nomenclatura, né? Então, é uma variante suspeita. Como é que vem no VCF? Vamos supor que o geneticista tenha acesso só ao arquivo bruto, lá o VCF, que foi gerado lá na análise. Ele vai ter que pegar esse VCF e fazer uma anotação. Olha como é que o VCF... Muitas vezes esse RS aqui nem vem no VCF. Na maioria das vezes, ele vem sem nada. Vem com um ponto aqui. Então, com a posição, com um cromossomo, alelo referência alternativo e os outros dados aqui, e a amostra da pessoa, eu sei. O que eu posso falar dessa pessoa de inicialmente só de olhar o VCF aqui? Eu posso falar que essa pessoa ela é heterozigota para essa variante. Então, ela tem, numa fita de DNA, ela tem o alelo referência, então não tem alteração no gene da LLR, e no outro alelo ela tem a troca, a variante. A qualidade está boa, então, ó, 52, 48, ou seja, esses alelos estão equilibrados, né? Eu tenho uma quantidade acima de 20, e esses alelos foram encontrados nas reads, né? Naquelas leituras alinhadas ali do genoma, quando eu vou olhar lá nos arquivos. Então, né, passou na qualidade. O que eu preciso fazer se eu quiser começar a avaliar essa variante de maneira manual? Que não é o que a gente faz muitas vezes, gente, mas se eu quiser fazer manual, né, como teve uma pergunta lá. Primeira coisa, se eu quero interpretar essa variante para resolver um caso clínico, eu vou aonde? No ClinVar. Acessa o ClinVar, coloca essa variante junto com o seu gene, porque se eu colocar só o C dos 2043 C por A, podem existir e vão existir vários outros genes que têm esse mesmo código aqui. Então, eu preciso ou associar a nomenclatura do gene e a nomenclatura do códon para fazer a busca, ou se eu tiver a RS, no caso, aí eu coloco a RS. Mas, muitas vezes eu não tenho RS, é só essa nomenclatura. Eu pesquisei lá e vi que ela é patogênica, né? Eu pesquiso se ela tem 2 estrelas ou mais. Eu não tirei print, pessoal, mas eu achei que ia dar tempo, mas não vai dar tempo também para a gente ir para o site fazer essa pesquisa. Mas quando vocês entrarem lá com essa busca, vocês vão achar todas as informações e muitas outras mais. Eu vi que vários laboratórios no mundo já viram essa variante, né, e associaram essa variante patogênica com a doença hipercolesterolemia familiar. Então, já tem um indício muito forte. Eu vou olhar agora a raridade dessa variante. Qual que é o principal banco de dados de frequência que eu falei com vocês? Não é o único, mas é o mais fácil de entrar e olhar. Gnomad. Entrei no Gnomad, coloquei o gene, coloquei a RS ou o códon lá, e ele vai me falar, ó, essa frequência aqui é extremamente baixa, é 0,0001. Achou, sei lá, uma pessoa, 2 pessoas lá no banco, né? Se é uma frequência extremamente baixa, de novo, é uma coisa que já pontua para aquela variante possivelmente ser patogênica. Então, é uma coisa que... E já tem os dados clínicos, então eu já começo a ficar em alerta. Outro passo que eu posso fazer, que é aquilo que eu falei lá da pergunta que eu respondi lá, os critérios da CMG e o impacto da proteína. Então, eu posso usar o Franklin, né, para olhar também, acessar esses bancos de dados. Não precisa ser sempre isso, gente. Por exemplo, o Vanoportal que eu falei com vocês já tem todas essas informações de frequência,
dados do ClinVar, ele integra várias coisas, mas se estiver fora do ar, se você não conseguir utilizar, tem esses outros aqui manuais. Então, lá no Franklin, ele já vai te dar uma classificação automatizada da CMG. Né? Ele fala, esse critério aqui, PVS1, é muito forte. Detecta que essa variante é nonsense. O que significa isso? Essa troca aqui leva ao stop codon. Né? A gente já sabe que o stop codon pode impactar muito. Né? E ele tem essa condição, enfim, já começa a ficar, bater as coisas. A proteína, então, do receptor de LDLL, ela foi codificada antes do fim, é como se ela tivesse cortada ali. E aí, muitas vezes, proteínas que são interrompidas na sua codificação, elas são truncadas e muitas vezes elas são degradadas pela própria célula. Elas nem chegam a fazer a função, a ser direcionadas para a função, no caso, uma função de receptor, que essa aqui teria. Mas quando elas perdem a função e são direcionadas para a sua função, ela pode ter uma função ali reduzida. Eu estou colocando um caso aqui drástico, né, um stop codon, mas poderia ser uma variante que diminui a função. Então, o receptor ele vai continuar indo lá para a superfície da célula, mas ele não vai se ligar muito bem à molécula de LDL, né, de colesterol de baixa densidade. Né? Então, acaba que muito LDL vai ficar no sangue, porque o receptor não vai estar funcionando. Ausente em controles populacionais, e aí ele gera outros critérios, e aí ele te fala que essa variante é patogênica mesmo. Então, qual que é o diagnóstico conclusivo? Olhando só esses bancos ali, eu já consigo ver, obviamente, com a interpretação do médico, com os dados clínicos, né, com a conversa, né, interdisciplinar, né, de um médico, um geneticista, um farmacêutico, um biólogo, enfim, causa, então, a haploinsuficiência do gene LDLR. Então, essa pessoa ela tem apenas uma cópia desse gene que funciona, que codifica uma proteína que funciona. Então, ele reduz pela metade a captação de colesterol. Porque se ele vai ter menos receptores sendo expressos na superfície da célula, receptores que funcionam, no caso aqui ele vai ter só receptor que funciona, né? Esse que não funciona, provavelmente ele nem vai ser expresso lá na superfície celular, ele vai ser codificado pela metade e provavelmente a célula já degrada esse receptor. Então, qual que é a conduta? Obviamente, isso aqui é um caso hipotético, gente. Né? Oferecer um teste genético para os parentes daquela pessoa, que é muito provável que os pais, irmãos dessa pessoa também herdem essa variante, né? Pelo fenótipo que ela tem e ser dessa hipercolesterolemia familiar, tratar essa pessoa de alto risco, né? Então, ele tem que chegar numa meta de LDL, de reduzir esse LDL circulante, né? Geralmente começa o início de fármacos como estatinas. Isso aqui também, obviamente, é um caso hipotético, isso tem que ser bem avaliado com a equipe médica, né? Não estou fechando o caso aqui, obviamente. Algumas estatinas que são recomendadas para ele diminuir esse LDL circulante. Por quê? Porque ele tem metade dos receptores que ele deveria ter na célula de LDL. E o estilo de vida, só que não só o estilo de vida. Né? Eu já conheci casos de crianças com colesterol LDL de 800, crianças com menos de 10 anos de idade. E, né, se não for ter o alerta disso urgente, a pessoa não passa, né, de muitos anos ali posteriores. Então, tem que ficar muito atento a esses casos. Eu fiz só um mecanismozinho aqui mostrando, por exemplo, esse caso aqui seria de uma proteína que é truncada. Caso ela venha ser expressa ali na superfície celular, porque muitas vezes essas proteínas truncadas elas são degradadas, mas caso ela venha, ela não vai conseguir, a molécula de LDL, né, esse colesterol de baixa densidade, ele não vai conseguir se ligar aqui e sofrer a internalização. Podem ser alguns casos, no caso dessa pessoa, ele vai ter o quê? Metade dos receptores ali na superfície que funcionam e a outra metade que não funciona. Ou nem vai lá para a superfície, ele já é degradado, então fica só com aquela metade que não funciona. Nos casos normais, entre aspas, sem essa variante, os receptores, os dois receptores que são produzidos, né, tanto do DNA que veio do pai e da mãe, né, aquelas proteínas vão funcionar e aí ele vai ter o funcionamento normal, né, e diminuir a quantidade de LDL ali circulante, beleza? E caso não tenha o receptor,
né? Imagina se essa alteração fosse em homozigose, ou seja, a pessoa tivesse isso aqui, ó, 1/1. Aí seria um problema gravíssimo. Provavelmente o LDL dele seria o dobro ou mais do que isso, né? Por quê? Porque ele não teria receptor nenhum fazendo essa internalização da molécula de LDL. Beleza, gente? Acho que esse era um exemplo que eu queria dar. Fechei. 8h59, faltando 1 minuto para Maravilha! acabar. Eu deveria ter enrolado mais um, mas muito obrigado pela Bom, oportunidade aqui de falar um pouco com vocês, o que dava, né, para vocês começarem, pesquisarem sobre isso e aprenderem mais sobre isso, que é uma área incrível, né, que está em ascensão no mundo inteiro, com genomas muito raros sendo sequenciados, os nossos genomas sendo sequenciados agora, e como a gente vai interpretar isso agora e no futuro, né? E é isso, pessoal. E Vitor, aí, muito as obrigada. dúvidas, se sobraram outras dúvidas, a gente vai deixar lá na plataforma da BP depois, beleza? É isso, obrigado. E aí, pessoal, temos 214 bravos guerreiros e guerreiras que ficaram com a gente até agora. E nós nos vemos amanhã. Amanhã vai ser com o Léo, do Banquete Genômico, na verdade, transcriptômico. Ele vai falar com a gente sobre transcriptômica. Compareçam e muito obrigada a todos.